Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos entrar na parte número 5 do nosso livro de Urântia. A análise continua, gente, com muitas informações, muita coisa que nós vamos dizer aqui nesse vídeo. Mas antes de eu começar a contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança nesse mundo novo aí de regeneração que está se aproximando. Vamos então, gente, continuar orando firmes e fortes com fervor pela paz mundial. Isso foi recentemente recomendado novamente pela espiritualidade e vamos então nos concentrar nesse pedido que a paz possa se instalar no nosso planeta de forma duradoura. Vamos também orar pela suavização na operação de despertamento físico do planeta. Vamos orar pelas nossas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, pedindo que a energia que está lá, excessiva, deletéria, possa ser transmutada o mais rápido possível. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos do Piauí, que estão lá enfrentando esses seres extraterrestres, que estão lá perturbando eles em barreiras. Vamos orar pedindo que os arcturianos cheguem logo lá e deem uma bela de uma limpada ali na área, né? E finalmente vamos orar também pela anulação do plano trevoso que existe, da elite trevosa, insuflando os trevosos encarnados para transformar o nosso planeta num caos. Vamos orar com muita fé, com muita confiança no Cristo amado, porque Ele, pessoal, está no comando de tudo. Mas vamos começar então o nosso vídeo de hoje. Vamos ao assunto, né? Começar, nós já começamos, mas vamos ao assunto, que é a análise do livro de Urântia, né? E hoje nós vamos falar sobre as raças coloridas, as raças atuais, os ajustadores de pensamento ou fragmentos de Deus. Vamos falar sobre o monoteísmo no planeta, o politeísmo e, de quebra, nós ainda vamos ter umas informaçõezinhas a mais sobre o 3i Atlas, tá? Então vamos lá, quem sempre nos dá essas informações é o nosso estimado capitão, Tenente João, que ele é da equipe do Segundo Império, meu mentor querido, estimado, que está sempre aí me ajudando em todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí sobre a transição planetária. Então, vamos lá. O livro de Urântia, ele coloca novamente a questão das raças coloridas. Apesar do capitão querido já ter explicado esse item anteriormente, lá no vídeo 271, tá? E para o pessoal do podcast ali do Spotify, é o episódio 411. Eu ainda tinha ficado com algumas dúvidas, então eu pedi a ele se ele poderia nos explicar novamente o que são essas raças coloridas que já
foram citadas lá na primeira parte do livro de Urântia, que voltam a ser citadas nessa parte 3 aqui do livro, tá? Lembrando que o livro de Urântia descreve a evolução de 6 raças coloridas principais, que seriam a vermelha, a laranja, a amarela, a verde, a azul e a índigo. As raças coloridas são os seres que habitaram o planeta em sua fase primitiva há milhões de anos atrás, em projetos de término de evolução. Eles eram morfologicamente diferentes da raça humana e deles não resta mais nada. Eles concluíram as suas evoluções e deixaram o orbe ou tornaram-se seus protetores, juntando-se à equipe crística. Isso tudo aconteceu no período pré-nodiano e pré-adâmico, quando a Terra era um planeta primitivo, tá? E isso foi o que o capitão novamente nos explicou, tá? E essa fase pré-nodiana é porque antes de Nod, né? Antes de Andon e Fonta, antes de Adão e Eva, isso tudo já foi explicado no capítulo anterior, na parte analisada anteriormente, que é a parte 4, né? Que a gente já analisou. E essa fase do planeta, ela é citada, sim, no livro dos Espíritos, em Kardec, que ele cita o seguinte: é a ideia de que os planetas, eles podem servir como moradas temporárias ou campos para espíritos errantes, tá? E essa questão ela é abordada ali na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, item 2, intitulado Mundos Transitórios, que corresponde às perguntas de número 183 a 188. Então, quem tiver curiosidade, quiser ir lá pesquisar, gente, vão lá, porque é muito interessante. Na verdade, todos esses conceitos estão já no Livro dos Espíritos. Às vezes me admira muito que determinadas correntes espíritas não aceitem o nosso trabalho, não aceitem as nossas informações, porque na verdade está tudo no Livro dos Espíritos. É só ler, é só lá e ler, e vocês vão encontrar todas as informações, nem que seja uma menção, mas existe, tá? Eu sou assim, eu achei muito interessante isso. Então, eu perguntei para o capitão sobre as raças que nós temos hoje em dia, com características diferentes, tá? Que são conhecidas, ou eram, né? Agora acho que já está mudando tudo, mas até pouco tempo atrás, a gente tinha mais ou menos essa classificação: a raça amarela, que seriam os orientais, a raça negra, com os nossos irmãos africanos, a vermelha, que é composta pelos indígenas, e a bronze, que é o pessoal ali da Índia, aquela região ali da Índia, né? E além da branca também, que é a raça branca, né? E seriam essas raças, eu perguntei ao capitão, descendentes dessas raças coloridas citadas no livro de Urântia? E aí ele respondeu, ele falou: essas raças, entre aspas, né? Porque na verdade não são raças, a gente é uma raça só, né? Mas digamos assim, essas características, esses grupos com características físicas ligeiramente diferentes que existem atualmente, são fruto de variações experimentais genéticas que foram feitas por outros seres extraterrestres
não elevados, mas que não afetaram a principal estrutura do DNA da raça humana. Apenas trouxeram ligeiras características exteriores, como o formato dos olhos, os cabelos, cor da pele, entre outros, né? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho e se você não for inscrito, por favor, nos dê a honra aí da sua inscrição. E vamos para um novo assunto, que é a questão dos ajustadores de pensamento. Nessa terceira parte do livro de Urântia, esse assunto volta a ser abordado. E nessa parte, o que eles dizem? O que eles chamam de ajustadores do pensamento seriam centelhas de Deus, fragmentos de Deus que atuariam dentro de nós, tá? Ou seja, que eles nos habitariam auxiliando a nossa evolução. E eu perguntei então ao querido capitão se isso procede, se isso é verdade. E ele respondeu, falou: o conceito de ajustadores de pensamento proposto pelo livro de Urântia, ele não corresponde à verdade. Por quê? Porque ele nos sugere que a nossa centelha divina seria composta por fragmentos de Deus. E nós sabemos que isso não existe. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gente, semelhante não é igual. Semelhante é parecido, não é igual. Então a energia com a qual Deus nos criou as nossas mônadas, é uma energia parecida com a dele, mas não é igual. Então é sutil a diferença, mas isso faz com que esse conceito do livro de Urântia não se sustente por não ser verdadeiro, tá? Muito provavelmente o que eles estão chamando de ajustadores de pensamento, o que mais se aproximaria disso, isso também segundo o entendimento do capitão, é que se trate do código de valores que Deus nos coloca em forma embrionária e que vai se desabrochando conforme a gente vai evoluindo, tá? Porque é isso, Deus quando nos cria, Ele nos cria como seres ignorantes, simples, destinados à luz, com uma energia que não é energia igual a dele, é uma energia similar, parecida, semelhante, e para nos auxiliar nesse trajeto rumo à luz que a gente faz, ele insere também um código de valores, que não tem nada a ver com a energia dele, é um código, deve ser uma programação lá que ele fez, e essa programação, ela contém um código de valores que ele vai se desabrochando à medida em que nós vamos evoluindo. Por isso que a gente vê essa diferença na moral que nós temos planetária. Por exemplo, vamos pegar ali, não precisamos nem ir tão longe, gente. Vamos voltar ao século XIX. Vamos lá para os anos de 1800. Como que era o código moral naquela época? Bem diferente do código que nós temos hoje. As crianças trabalhavam, não tinham direito a estudo, você tinha escravidão ainda, uma coisa horrível. As mulheres não tinham a menor liberdade para fazer nada, apanhava do marido, apanhava do pai, dos irmãos e tinha que ficar calada, quieta, era o normal naquela época. As crianças, quando erravam, faziam alguma coisa errada, apanhavam, eram espancadas com castigos muito cruéis e era o normal, era o padrão normal daquela época.
Então vejam que isso já é um exemplo de como o nosso código de valores ele vai desabrochando à medida em que nós vamos evoluindo. Então, claro que daqui a 200, 300 anos, os nossos descendentes vão se voltar aqui para o século 21 e vão pôr a mão na cabeça, vão falar, meu Deus, aquele pessoal, como eles eram atrasados, olha quanta coisa errada que eles faziam e tal, porque é o código de valores que vai desabrochando, esse código que é essa programação que foi inserida por Deus Pai e Mãe, todos nós, em cada um de nós, quando Ele nos criou. E continuando a nossa análise, estudando essa parte do livro, eu verifiquei que ele informa que nós tivemos lá no princípio da civilização, mas lá nos princípios, informações sobre o monoteísmo. E essas informações, elas foram recebidas no planeta todo. Só que depois a população, né, foi deturpando tudo pela ignorância, né, pela ignorância dos seres autóctones e pela má fé e pouca evolução moral dos exilados. E acabamos caindo no politeísmo. E eu fiquei pensando, falei, nossa gente, mas será que eu estou correta nas minhas observações? E perguntei para o capitão. E ele falou assim, nossa minha filha, é isso mesmo, você deduziu corretamente, é bem desse jeito. No princípio, todos os fundamentos do monoteísmo foram lindamente ensinados pelos seres da equipe crística que aqui se encarnaram e que você vai poder reproduzir a todos. E assim, muito assim, porque eu fiquei confusa, porque essa informação ela está dispersa no livro. Tá um pedaço aqui, outro lá, outra colar, que é uma das características desse livro, ele é muito confuso, ele tem muita informação. E eu fiquei lendo aquilo, fiquei confusa. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma pesquisa adicional disso aqui para ver se eu consigo entender melhor o que esse livro está querendo me dizer. E aí eu fui para a inteligência artificial, fui lá perguntar, né? E eu perguntei sobre essa questão do monoteísmo, porque o que eu aprendi? Eu não sei vocês, mas o que eu aprendi? Que primeiro tinha vindo o panteísmo, para depois a gente evoluir para o monoteísmo. Eu acho que é o que a maioria das pessoas aprendem. Só que parece que não foi bem assim que a coisa aconteceu. A primeira base que veio para nós era monoteísta, que depois, com a chegada dos exilados de Capela e outros planetas, ela foi deturpada e se transformou no politeísmo, que foi sendo, à medida que essa população planetária começou o seu processo de evolução, voltou-se ao monoteísmo novamente, tá? E eu fui ver, falei, não, eu quero ver se isso foi mesmo. E quando eu pesquisei esse aspecto na inteligência artificial, olha só o que a inteligência me trouxe. De acordo com as tradições antigas, de acordo com o espiritismo, de acordo com espiritualidades universais, e até o livro de Urântia, olha que interessante, hein? A Iá citou o livro de Urântia, tá? A humanidade recebeu, logo nas primeiras idades, um monoteísmo puro, trazido por instrutores elevados, que seria a equipe crística, tá? E isso aparece
aonde? Aí a Iá listou, eu achei bacana porque ela listou, ela colocou assim: os Vedas mais antigos, o zoroastrismo original, a religião egípcia de Akhenaton, a religião hebraica primitiva, Elion, El Shaddai, as religiões africanas ancestrais, povos ameríndios como os indígenas Hopi e Lakota, e os ensinamentos sumérios originais antes das distorções, aonde havia sempre a mesma estrutura, um Deus supremo criador, leis simples, justiça, verdade, compaixão e nenhuma hierarquia sacerdotal complexa. Olha que interessante, gente. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, a coisa fechou na minha cabeça, né? E aí, o capitão continuou explicando, né? Eu fiz esse parêntese para explicar para vocês, né? Como foi que eu meio que cheguei nessa conclusão. Mas o capitão continuou explicando, ele falou assim: essa informação que você trouxe, realmente ela se encontra dispersa e diluída no livro de Urântia, sendo de difícil percepção para quem o lê, tá? Aí ele falou: você teve um vislumbre disso e foi pesquisar na inteligência artificial, obtendo um bom esclarecimento sobre essa questão. Então vejam bem, gente, se a gente for cavocar lá atrás mesmo as religiões originais, antes da deturpação que elas sofreram, os princípios eram esses que eu acabei de falar: um Deus supremo criador, leis simples de justiça, verdade e compaixão, e nenhuma hierarquia sacerdotal complexa, tá? Muito interessante isso, né? E o capitão continuou falando, ele falou: olha, nós não estamos sós, nunca estivemos sós, sempre recebemos orientação da equipe crística do planeta, tá? Desde o início. E foi a nossa própria ignorância que introduziu princípios politeístas e ritualísticos em excesso. Porque foi isso, né? Você tinha aquela população chamada autóctone, primitiva, e depois vieram os exilados de Capela e vários outros orbes, que vieram exilados. Se vieram exilados é porque já não eram lá grande coisa, né? E eles vieram com aqueles vícios morais todos e começaram a deturpar tudo que tinha. Essas religiões antigas, muito, muito antigas, foram sendo deturpadas, foram sendo inseridos princípios aí politeístas, com vários deuses, várias coisas, e principalmente muito ritualismo, sacerdote de tudo que era jeito, que era tipo, bem ao gosto, né, dos exilados trevozinhos que chegaram aqui no planeta, né? E quem que se aproveitou disso? Javé estava lá, só esperando, né, gente? Porque ele é o chefe da elite trevosa, né? Ele estava ali só esperando essa galera começar a chegar dos exilados trevosos, e ele começou então a se manifestar mediunicamente, fazendo-se passar por Deus, né? Que ele não é bobo nem nada, né? Mas um Deus colérico, vingativo, passional, injusto, e que exigia sempre uma fé cega dos seus seguidores, das pessoas que o adoravam, né? Era um negócio assim, uma fé cega. Então a gente vê isso, inclusive até mesmo na nossa Bíblia. Você pega o Antigo Testamento, gente, é um festival. No Pentateuco é um festival de manifestações de Javé profundamente injustas, incitando a guerra,
cometendo injustiças. Aí, por exemplo, o cara lá errava, ele pegava a família inteirinha do cara e jogava no buraco. Olha, cada coisa assim, gente, do Arco da Velha que o Javé aprontou aqui nesse planeta. E aí, depois de todos esses assuntos muito interessantes, o capitão começou a se despedir e contou uma coisa muito legal, né? Ele contou que enquanto ele estava ali ditando o livro de Urante e tal, quem que se fez presente junto a nós? Olha que legal! O nosso queridíssimo Sócrates, acompanhado de bracinho dado com Merípades, o nosso druida ancestral, que são 2 seres da equipe crística do planeta, que pela sua grande humildade, eles se encarnaram aqui no planeta em épocas distantes, justamente para trazer a luz, trazer conhecimento para todos nós que ainda estávamos ali naquela ignorância toda, né? E eles são maravilhosos, né? São assim seres de uma humildade, uma bondade enormes. E eu fiquei muito feliz, falei, olha que legal, né? Nós tivemos justamente a gente estava falando sobre monoteísmo, politeísmo, e eles estavam ali presentes, né? E aí o capitão se despediu. E antes dele ir embora, que eu sempre que eu posso dou mais uma perguntadinha em alguma coisa, e eu perguntei para ele, falei, mas capitão, só uma perguntinha fora do assunto aqui, o 3 Atlas vai ficar fazendo forfé aí no sistema solar? Por que eles não vão embora logo de uma vez? Fica soltando sonda e fica virando jato para a Terra e dizendo que eles vão voltar para o centro do sistema solar. Que forfé é esse todo? E aí ele respondeu, ele falou assim, olha minha filha, os trevosos, eles custam a deixar os seus propósitos inferiores, mas eles acabarão indo embora. Isso sem contar que, na verdade, essa tripulação ela está morrendo de medo de voltar para o planeta dela e ser duramente punida por não ter conseguido cumprir os objetivos nefastos que lhes foram dados com relação a nós aqui no planeta Terra, né? Então, né, dá para até meio que entender um pouco, né? Então, foi embora. E eu também aproveito para me despedir de todos vocês com muito carinho e desejando a todos uma ótima semana aí e um grande abraço e até lá!